Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre as macros das livrarias, das bibliotecas. E essas são duas macros que nós criamos para essa nova opção de biblioteca. E a gente tem alguns exemplos naquele sistema de web service. E a gente vai mostrar o exemplo com a tela de login Bootstrap, que aí a gente utilizou lá uma biblioteca Bootstrap. E aí a gente vai mostrar para vocês como importar as bibliotecas e como manipulá-la dentro das macros, certo? Então, estou aqui com o meu script case 8.1 e eu vou acessar aqui esse projeto web service que eu já tinha descarregado antes, né, aqui para o meu ambiente. Então, dentro desse projeto a gente está utilizando aqui algumas macros dessas novas, que são 3, né, a SC Web Service, que a gente mostrou na semana passada. O seminário já está lá na nossa página do YouTube, vocês podem acessar para quem não teve a oportunidade de vir na semana passada. E hoje nós vamos mostrar as outras duas, que é SC URL Library e a outra que é SC Include Library. Deixa eu vir aqui na parte de bibliotecas. E aí a gente tem agora duas opções de bibliotecas. A gente colocou essa aqui, Scripts, que é a biblioteca antiga, porque aí a gente teve que manter a biblioteca antiga por conta de usuários que já tinham bibliotecas criadas aqui nessa biblioteca que era usada antes da 8.1. Então, ela só está aqui para quem tem que dar manutenção nas coisas já criadas. Mas essa biblioteca antiga, ela tem uma opção, que é a opção de você criar a sua própria biblioteca, que agora com a opção de importar, você já não tem mais necessidade, porque você pode importar o arquivo direto. Antes da versão 8.1 só era possível importar arquivo com extensão PHP, mas agora com a biblioteca nova você pode importar qualquer tipo de arquivo. Então você não tem mais necessidade de vir aqui, criar uma nova biblioteca e colocar o código todo na mão aqui dentro, salvar para poder utilizar. E ainda tinha que guardar a biblioteca lá no diretório, depois se lembrar de copiar para um ambiente de produção. Então tinha todo um processo que era possível, mas aí somente quem tinha um acesso, assim, um conhecimento mais avançado de script case conseguia manipular. Então hoje em dia a gente consegue manipular, vai conseguir manipular com essa biblioteca nova de uma maneira mais simples, certo? Então qual é a ideia aqui? A gente vai vir na parte de bibliotecas. E aí, como eu estou aqui dentro desse sistema web service, então ele já traz aqui umas bibliotecas para mim que vieram importadas com esse projeto, que foi algumas de CSS e outras de PHP. Então, vocês já podem ver aqui um exemplo. Eu vou criar uma nova para a gente ver como cria. Então, eu vou criar aqui, eu tenho a opção de criar público ou projeto. Isso aqui é importante, né, que a gente viu que na macro eu tenho que indicar esse tipo, né, que é justamente PRJ ou script case, né? Isso. Se for público, é script case. Se for projeto, vai ser PRJ, lá o tipo que a gente pede dentro da macro. Então, vou criar aqui uma PRJ, que significa que ela vai ser utilizada somente para esse projeto corrente, esse projeto que eu estou aqui utilizando. Se eu quiser utilizar em outro projeto, ela não vai estar disponível. Se eu colocar ela como pública, ela vai ficar disponível para qualquer projeto que eu tenha dentro do meu script case, tá? Então, eu vou criar aqui uma de teste, seminário. E aí ela abre para mim um gerenciador de arquivos, né? Eu tenho que vir aqui em editar. E aí ela vai aparecer aqui essa parte dizendo que eu não tenho nenhum arquivo. Aí eu posso criar diretórios, né, que são pastas, e arquivos. E aí você vai dividir de acordo, sei lá, com um projeto ou da forma que você preferir. A ideia é você ir criando. Eu posso criar aqui, por exemplo, uma pasta CSS. E aí eu coloco todas as bibliotecas CSS que eu vou ter disponível para esse projeto. Venho lá, crio outro, coloco, sei lá, JS, JavaScript. E aí ele vai lá, eu posso importar todas as bibliotecas aqui JavaScript. E eu posso dividir por aplicação, enfim. A critério do desenvolvedor, isso é um gerenciador. E você vai utilizar da forma que mais convir. Na parte de upload, eu posso fazer o upload dos arquivos, né? E aí são justamente as bibliotecas que eu vou estar subindo, né, para aqui para dentro do ambiente. Posso selecionar, drag and drop, da forma que quiser. E eu posso, dentro do arquivo também, criar outros subdiretórios. E aí, quando eu for fazer a chamada dentro
do código, a gente vai ver que também isso vai ser importante. Então, é sempre bom você manter um padrão, né, de criação de nomes, de criação de arquivos, porque aí quando você for fazer a chamada lá dentro do código vai ficar mais simples. E quando também for precisar da manutenção, então aí vai ser de acordo. Como a gente já tem aqui nesse projeto que eu estava mostrando para vocês, algumas bibliotecas criadas, deixa eu fechar aqui. Essa daqui, por exemplo, que é a que a gente vai mostrar hoje, né? Se eu vier aqui em editar, daí ele abre para mim. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho 7 itens nessa biblioteca CSS, certo? E tenho outros nas outras bibliotecas. Então, já para vocês verem aqui um exemplo. Então, eu posso editar, posso apagar, editar o nome, né? No caso aqui, se eu quiser editar o arquivo, eu tenho que clicar nela mesmo. Mas ela não abre para editar o arquivo, né, Caio? No caso, eu tenho que editar fora e trazer. Não edita. Deveria estar editando. A pergunta aqui do Celso. Se o zip estivesse cheio de subdiretórios, como fica o zip? Acho que ele está perguntando o seguinte: você tem a opção de fazer upload de um zip com suas bibliotecas. Ah, entendi. E o próprio upload ele já extrai o zip para dentro do script case. Ou seja, ele só abre só o arquivo zip e tem a opção de extrair o zip dentro de bibliotecas. Aí eu acho que o que ele está perguntando é se esse zip estiver com vários diretórios e subdiretórios, se vai respeitar a mesma estrutura do zip dentro das bibliotecas do script case, e a resposta vai. Vai? O script case faz isso. Então pronto, que se você clicar, né, ele abriu aqui para edição, se eu precisar editar aí o código, certo? Posso editar e salvar. Então vamos lá, vocês têm alguma dúvida aqui nessa parte de criação? Porque aí a gente ia focar hoje mais na parte da aplicação mesmo do código dentro dos eventos. Certo? Acredito que essa parte aqui seja bastante intuitiva de gerenciamento aqui dos arquivos. E a gente pode... nessa parte aqui que a gente tem essa interfacezinha, ele aparece aqui, ó, usar a biblioteca. No caso, ele vai indicar que eu estou usando a biblioteca nesse projeto, certo? No antigo, Caio, ele marcava para utilizar dentro da aplicação. Ainda é necessário marcar lá? Não, por isso o uso das macros. As macros são para utilizar as bibliotecas criadas na interface SwiftCase. Porque as outras eu criava a biblioteka, no caso, eu tinha que ser sempre PHP. Exato. E aí tinha a macro SC include, né? Eu tinha que usar a macro e ir lá e marcar na interface. No caso, precisa marcar, só precisa usar a macro. Se eu colocar aqui usar a biblioteca, ele já vai automaticamente utilizar essa biblioteca no projeto fazendo a chamada lá, né? Exato. O pessoal tá perguntando... deixa eu ver aqui. O Reinaldo perdeu o início da criação. Ok, Reinaldo. No caso, a criação, né? Só você criar uma nova biblioteca, dar o nome e depois subir os arquivos. Eu posso mostrar depois, fazer aqui novamente. O Leandro perguntou assim: você está utilizando o Bootstrap, mas eu poderia usar qualquer framework, certo? Sim, qualquer extensão, qualquer um que você queira. No caso, tem que ter, você vai estar apenas subindo a biblioteca, né? Então, você vai ter que ter depois o conhecimento de utilizar aquelas funções ali. O principal fator que vem agregar nos projetos com a utilização de bibliotecas é a possibilidade de customização dos seus projetos, né? Na verdade, a gente inseriu esse novo gerenciador de bibliotecas já com esse intuito. Porque antigamente você só tinha a possibilidade de criar arquivos PHP, então você tinha que, entre aspas, marretar no script case para conseguir utilizar outros tipos de linguagens, de bibliotecas. Então hoje em dia, com esse novo gerenciador de bibliotecas, a gente consegue customizar em larga escala, né, nossos projetos utilizando N bibliotecas de N linguagens para determinados fins, né? Então ele tendo conhecimento do conteúdo, né, ele vai poder... Perfeito. Então, aqui nessa parte de gerenciador, só recapitulando, que aí o Reinaldo pediu para eu recapitular aqui rapidinho, a gente vai criar, pode ser público o projeto, e aí vai depender, né, se você quer que fique disponível apenas para esse projeto ou para todo o script case, certo? Esse aqui é o tipo que depois vai ser necessário lá dentro. Então, a gente cria aqui, salva, e dentro a gente vai abre para edição, né? Ele vem aqui a parte editar.
sobe aqui os arquivos. E aí você tem a opção de ir criando diretórios, que aí é só para organizar. Como eu mostrei, a gente pode criar um PHP, um JS, um CSS, enfim, de acordo com os arquivos que você vai subir, porque aí essa organização vai ser importante para você depois ir informando os caminhos dentro do código, certo? Mas aí é livre, a gente não tem nenhuma regra aqui, é somente o gerenciador mesmo. Aqui nessa parte da interface a gente vai poder renomear, excluir ou marcar para usar ou não. Lembrando que na biblioteca antiga a gente precisava marcar dentro da aplicação a utilização ou não, né, da biblioteca que a gente tinha importado. Agora, se eu vier aqui marcar usar a biblioteca, já fica automaticamente habilitado, eu só preciso fazer a chamada dentro do código, certo? Então vamos lá agora mostrar um pouco da parte do código. Deixa eu ver aqui se ainda tem alguma dúvida sobre essa parte do... os céus. O Leandro falou aqui, não, ok, essa aqui a gente já viu. Eu subo o zip, seminário.zip para dentro da biblioteca. E agora onde está o diretório dentro da estrutura do script case? Essa pergunta do Celso é até interessante, porque ele tem a ver com o uso da macro, né? Uhum. A macro que a gente criou justamente nos retorna o caminho absoluto dos arquivos da biblioteca quando você importa, ou seja, a partir da importação do script case, é lógico que ela guarda dentro da nossa pasta de aplicações lá, de projeto, os arquivos que nós subimos. Então, o que é que a macro faz? Ela apenas retorna esse caminho interno nosso. Uhum. Então, essa pergunta dele vai ser respondida um pouco mais na frente para a gente mostrar a macro. Vai esclarecer mais, né? Acho que é porque também quem está acostumado a utilizar a estrutura antiga, que era de ficar colando os arquivos lá manualmente, aí fica... Pode ser que fique um pouco perdido, né? Porque a gente fez isso justamente para cobrir, porque isso era meio que um furo, né? A pessoa ter que ficar manipulando os arquivos manualmente, corria o risco depois de você levar para o ambiente de produção e não ter todos os arquivos lá. Por isso que a gente fez essa modificação na biblioteca. O Reinaldo disse que já está amando essa opção. Em resumo, ela dá mais liberdade, né, para o desenvolvedor e aumenta o poder de fogo nas aplicações. Na verdade, já podia ser feito, né, isso, só que, como eu falei, só se quem já tinha uma utilização bem mais avançada aqui dentro do script case. Agora a gente deixa esse recurso um pouco mais acessível. Então, deixa eu fechar aqui essa parte e a gente vai abrir o projeto Web Services, já está aqui, na verdade. Eu vou passar a palavra para o Caio, porque aí ele vai explicar para vocês. A gente escolheu hoje como exemplo, né, na semana passada a gente mostrou dos Correios, que foi da macro SC Web Service, e a gente falou do SOAP e falou da parte de Web Service. Tanto a macro de Web Service quanto essas macros da biblioteca, tem muita coisa, né, para mostrar, Caio. Então a gente vai tentar bolar para os próximos seminários ou mais exemplos para ir mostrando para vocês possibilidades, certo? Hoje a gente vai trabalhar com esse aqui do Bootstrap, que foram 2 aplicações blank que a gente criou, que está utilizando essa macro. Então o objetivo hoje é mais explicar a macro em si, certo? Como eu falei para vocês, a gente tem muitas possibilidades agora, então a gente vai começar a bolar depois outros exemplos com coisas aplicando mais na prática, coisas mais reais, para inclusive Caio tá com uma promessa aí de montar uma aplicação consulta com Bootstrap. Então vamos ver se vai sair. Se sair, a gente vai mostrar aqui nos próximos seminários. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui também a documentação para mostrar o escopo, né? Vai aquecendo aí a voz, Caio. Deixa eu vir aqui. SC URL. Ok. Então são 2, né? A SC URL e a outra. A SC include normal continua funcionando. Mas com essa agora ela fica. Continua, né? Então vamos lá, vamos começar vendo o que a documentação nos diz a respeito da URL Library, né? Que é a nossa primeira macro para utilização das bibliotecas que nós acabamos de criar. Essa macro, basicamente, ela retorna o caminho interno dos arquivos dentro do script case, que é até a pergunta, acho que foi do Celso. Ele perguntou como eu acho o caminho para os arquivos que eu acabei de subir nas bibliotecas, né? Então essa macro ela justamente faz isso. Quando você usa a macro, ela retorna para você o caminho absoluto até aquele arquivo desejado. Então nós temos aqui 3 parâmetros, né? O escopo, o nome da biblioteca e o arquivo. O escopo é o que Márcia explicou anteriormente, né? Se você criou a biblioteca a nível de projeto,
o escopo é PRJ. E se você criou a nível público, né, que nós chamamos de script case, o parâmetro a ser passado é script case. O nome da biblioteca, deixa eu até voltar aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o nome que você criou lá no momento que você estava subindo seus arquivos para a biblioteca, ou seja, o nome dessa nossa biblioteca é Bootstrap 3.3.2-dist. Então o nome que a ser usado no projeto vai ser esse, nesse parâmetro aqui, nome da biblioteca. E o terceiro parâmetro é o parâmetro do arquivo que você quer que retorne o caminho absoluto até ele. Como a gente tem essa estrutura de diretórios e subdiretórios nas bibliotecas, é necessário que você inclua o caminho absoluto do arquivo dentro da biblioteca. Ou seja, vamos voltar lá para explicar. Vou pegar essa aqui, Bootstrap. No caso do CSS, nós temos aqui o arquivo bootstrap.css. Então, se você colocar o mouse em cima, você vai ver que tem um hint, né, para esse arquivo, que é o /css/bootstrap.css. Esse é o caminho absoluto do arquivo dentro da biblioteca. Quando eu falo caminho absoluto, é o caminho desde a raiz da biblioteca até chegar no arquivo desejado. Vou voltar aqui para o nosso projeto e vou mostrar para vocês esse exemplo aqui, blank login post. Primeiro executar para vocês. Não sei se alguém já deu uma olhada nesse projeto Web Service, mas ele ilustra muito bem o uso dessas novas macros aí que a gente adicionou na 8.1, né? Então, vamos ver aqui. Como vocês estão vendo, nós temos aqui um formulário de login montado com um template, né, com as classes CSS do Bootstrap, coisa que a gente não conseguia fazer anteriormente usando a nossa antiga biblioteca, né, no caso que agora é script. Por quê? Até conseguíamos, mas a gente não conseguia ter essa estrutura de pastas e subdiretórios e essa liberdade de importar um zip completo de biblioteca e ter a sua estrutura real dentro do script case. A gente teria que marretar, incluir arquivos fechando tag PHP, incluindo CSS na mão, e era muito mais trabalhoso e muito mais desorganizado do que é hoje. Hoje em dia a gente consegue subir uma biblioteca inteira e manter a estrutura dela de pastas, subpastas e arquivos e conseguir utilizar perfeitamente como se estivesse utilizando normal em projetos fora do script case. Então, vou mostrar aqui um pouco dentro da aplicação. Acho que o seminário de Web Service da semana passada, para quem viu, já mostrou um pouco do uso da macro, então a gente vai dar só uma passada rápida nela hoje. No caso, a Web Service, né? Isso, na Web Service. Porque ela também faz parte desse exemplo que a gente está mostrando aqui para vocês, né? A gente tem aqui uma blank, certo? Que vamos ignorar um pouco, só de início esse começo aqui, mostrar para vocês um pouco da estrutura visual dela, né? A gente tem um HTML que foi todo criado em cima dela, desenvolvido com o Bootstrap. Então, como a gente viu aqui no nosso Web Help, a macro STURLLib, eu volto a lembrar, ela retorna o caminho absoluto do arquivo da biblioteca dentro do script case. Então vamos ver como ela faz isso na prática. Se vocês perceberem, dentro do nosso header aqui, nosso cabeçalho, nós temos o title, né? O title da aplicação, Bootstrap Login. Temos um meta, só para setar o chasset e o TF8. E aqui é que chega o nosso momento de falar da macro, né? Essas duas linhas aqui, a 25 e a 26. Nós temos a tag link, né, do HTML. Para quem não sabe, essa tag ela possibilita o uso de arquivos que estejam em outro local. Meio que um incluso do PHP, ela nos deixa trazer informações de outros arquivos para serem usadas nesse arquivo. Então a gente está aqui, tem o atributo rel, style sheet, que é padrão para quem está utilizando um link para um arquivo CSS, o type text CSS, também isso é padrão da tag link. E aqui no href é que chega o ponto que a gente está querendo ressaltar. Se vocês verem,
A gente está abrindo a tag PHP e dando um eco na biblioteca SCURL-Library, que, mais uma vez, retorna o caminho absoluto do arquivo dentro da biblioteca. O primeiro parâmetro, como a gente viu lá, era o escopo, né? Como a gente criou a nível de projeto, ele deve ser passado como PRJ. E o segundo parâmetro, o nome da biblioteca que foi importada. Então vamos voltar lá, nossas bibliotecas. Vou até fechar aqui. A gente tem aqui as bibliotecas a nível de projeto, certo? Primeiro parâmetro, PRJ. E o nome da nossa biblioteca importada lá no scriptcase, ou seja, bootstrap-3.3.2-dist. Dentro da aplicação, a macro URL-Library, passando para o PRJ e o nome da biblioteca. O terceiro parâmetro é o que eu tinha explicado para vocês antes. A gente tem o caminho absoluto do arquivo bootstrap.min.css dentro da biblioteca. Vamos voltar, vamos abrir a biblioteca e vamos procurar esse arquivo aqui dentro. Aqui está a raiz da biblioteca, né? No caso a home. Dentro da pasta CSS a gente tem bootstrap.min.css. Voltar para a aplicação. Aqui a gente põe CSS, que está dentro da raiz, barra bootstrap.min.css. Assim a macro identifica qual arquivo que a gente deseja receber o caminho dele, né, interno da biblioteca. Na linha de baixo é a mesma coisa, uma tag link com os mesmos atributos, padrões de importação de arquivos CSS, porém com href utilizando a macro URL-Library. Nível de projeto, mesma biblioteca, e aqui o caminho para o arquivo style1.css. No caso, esse primeiro CSS foi aquela dica que você falou, né? Se colocar o mouse e ver o hint, ele já mostra aí Ele já mostra o caminho. Esse caminho do terceiro parâmetro, né? Perfeito. Que é o nome da pasta mais o nome do arquivo. É o caminho até aquele arquivo. Se tivesse outros diretórios, a gente teria que informar também. Tem uma pergunta aqui do Marco Aurélio, acho que foi de antes, Caio. Nessa tela poderia ter um texto no caminho absoluto. Seria possível, pronto. Ele disse que já viu, agora eu já vi o caminho. Pronto, ok. Então, como eu estava falando, esse segundo link aqui também, ele busca o arquivo style1.css, que é esse arquivo aqui. Ou seja, lá na cabeça ele já está chamando os dois arquivos que ele vai usar. Perfeito. E embaixo ele começa a utilizar as funções. Embaixo ele consegue manipular tudo da maneira como ele quiser, relativo aos arquivos que ele importou lá em cima. Então, nós vamos aqui para... No caso, essa estrutura do href, Caio, vai ter que ser sempre assim? Exato. Ele vai ser, no caso, abrir a tag PHP, porque é o que eu estava explicando. A macro vai ser o URL-Library. Ela ela retorna um caminho absoluto do arquivo. Que era o que fazia antes, né? Que antes a gente tinha que passar o caminho, sair da pasta, não sei o quê. O Reinaldo, ele perguntou assim se ele pode incrementar com certificado digital para validar o usuário na aplicação. Pode sim. Se ele tiver a biblioteca de certificado digital e ele já souber utilizar, já tiver experiência com o uso, ele pode importar normalmente e conseguir validar os usuários dele lá da aplicação. Inclusive, Reinaldo, a gente vai mostrar um exemplo nosso, um web service criado numa aplicação nossa que valida o usuário nessa mesma aplicação. Então você pode tomar como base aí no seu exemplo de certificado digital, né? Então vamos voltar aqui para a aplicação. Eu vou olhar o código-fonte da página, que a gente vai encontrar aqui, ó, nosso head, o title está aqui, o meta aqui, e aqui temos o link que nós importamos lá na nossa aplicação, tá entendendo? Então, como vocês estão vendo, o href ele montou o caminho até o nosso arquivo dentro da biblioteca da aplicação. Ou seja, quando a gente vem aqui em biblioteca, fechar, e eu digo que eu vou fazer uso dessa biblioteca, por exemplo, o seminário, eu estou dizendo que dentro de um diretório da minha aplicação vão também os arquivos dessa biblioteca. Se você retirar aqui a biblioteca dentro da pasta da sua aplicação, do seu projeto, no caso, né, que a nível de projeto,
não vão carregar dos arquivos da biblioteca. Como aqui está marcado como usar essa biblioteca Bootstrap, na nossa parte de lib do nosso projeto, os arquivos da nossa biblioteca vão estar lá com a mesma estrutura que nós importamos. Então, se você ver aqui no código-fonte da aplicação, nós temos o diretório _lib, que é a biblioteca do projeto, certo? Aí temos o diretório libraries, que foi criado com esse intuito. O grp, que é uma nomenclatura nossa para informar que a biblioteca foi importada a nível de projeto, certo? E aqui o nome da biblioteca, passado no parâmetro, seguido do caminho absoluto. Se clicarmos aqui, teremos acesso ao arquivo. Desse jeito aqui. É o arquivo que está lá importado da biblioteca. Ele já, na verdade, antes ele tinha que colocar assim, né? Quando não tinha macro. Mas era bem um pouco mais difícil. Porque Você, aí, como você tá tinha que tudo na conhecer interface, internamente esse diretório aqui, tá entendendo? E você não tinha a possibilidade de importar bibliotecas e manter a estrutura das bibliotecas lá, como essa, por exemplo, do Bootstrap. Ela tem pastas, subpastas e arquivos lá para você utilizar. Então, hoje em dia você é possível. O Haroldo perguntou assim, como incluir uma biblioteca no formulário, por exemplo? Incluía essa tag no head? Não, no formulário é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para o script case. Aplicação. Como a gente está usando na Blank, que é uma aplicação em branco, ou seja, você não tem nada para colocar, a biblioteca, a macro que nós estamos usando é o URL Library, que é para mostrar que é mais usual em casos de arquivos CSS, JavaScript, até para imagens que você queira guardar na biblioteca, ela retorna o caminho absoluto da imagem e você pode fazer uso. No caso do Haroldo, o que ele deve estar querendo saber é se eu tiver um arquivo PHP, uma biblioteca PHP, para validações em geral, por exemplo, e queira usar num formulário. Aí tem a outra macro. Aí é que existe. A gente tem uma outra macro, que eu vou falar um pouco mais na frente, que vai suprir essa necessidade do Haroldo. Só dando continuidade aqui. Então, aí a gente continuando aqui, nosso código, a gente pode utilizar as classes do Bootstrap, porque mais acima a gente tinha carregado os arquivos do Bootstrap na nossa biblioteca. Então esse é um exemplo bem prático do uso da URL Library, que, mais uma vez, eu vou falar, retorna o caminho absoluto do arquivo. Ela só faz isso. Qual é a diferença desses dois blanks aí do Bootstrap? Pronto, agora vamos à aplicação, né? Eu tinha falado pra gente esquecer um pouco isso aqui. Essa blank usando post é apenas um meio de validação. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou colocar o e-mail login admin, apertar enter e magicamente, né, ele deixou eu passar pro menu. Só que a gente sabe que não é mágica. A aplicação em si, ela tem uma validação aqui na cabeça. O que acontece? Ela testa se no post do PHP, se tem a variável login, se ela está setada, se ela não está vazia, e também se a variável post password está setada e também não está vazia. Atendendo essa necessidade aqui, o que é que a aplicação vai fazer? Ela vai entrar nesse bloco de código aqui, do 3 ao 19. Para quem viu o exemplo do Web Service, a macro ela lhe dá uma série de parâmetros que você tem a preencher para poder fazer uso. Deixa eu até achar aqui. Acho que ela está bem aqui abaixo. Pronto, Web Service. Ela tem uma série de parâmetros que exigem que sejam informados para que a macro funcione, né? Então vamos voltar para lá. Um deles é um array de parâmetros que vão atender as necessidades do Web Service. Cada Web Service ele tem a sua necessidade, ou seja, ele tem determinadas informações que ele precisa ser alimentado para que ele retorne alguma coisa. No caso do nosso, nós criamos uma aplicação blank chamada user, certo? Para receber esses parâmetros aqui e nela processar e trazer. O que é que acontece? Na prática, nós mandamos para ele o login
o login e a senha daqui desse formulário. E a blank vai na base de dados. Vou até abrir ela aqui pra gente... User. Vocês podem ver aqui a blank, ela testa se você está recebendo aquelas opções do post aqui, ó, option, validate login. Ela testa se está vindo a opção, a variável option, para que ela faça alguma coisa. Então, em caso dela estar alimentada, a blank faz o seguinte: ela verifica se o valor é validate login, ela faz um lookup na base, onde o login for o que a gente passou no post e a senha foi o que a gente também passou no post. O Marco Aurélio, ele estava perguntando se não precisava usar o SQL Injection. Então, aí ele viu onde está. Porque ele chamou a outra, né? Porque lá não tá. Esse é um exemplo prático da comunicação entre aplicações. A gente mandou para cá as informações do usuário, que é o login e a senha, e a blank aqui, o nosso web service fictício, né, tá tratando de saber se ele é um usuário válido, né? Se o login e a senha bate com o que está na base de dados. E se não podia estar lá não, incluído no... Poderia, mas aí ficar mais organizado, né? Na verdade, isso foi um exemplo de como usar também a web service, tá entendendo? Porque é exatamente isso que acontece, né? Você alimenta um serviço que está na web com as informações que ele precisa e ele lhe retorna com o que você queria saber. No caso, essa web service é uma aplicação mesmo do ScriptCase. Pode ser uma aplicação do ScriptCase, pode ser um serviço da web de terceiros, entendeu? Esse é a qualidade a vantagem de utilizar um web service. Então vamos lá. Acho que ficou faltando só a outra máquina. Include a de Library, PHP. Né? Deixa eu voltar aqui para o Web Help. Que aí a gente vai responder a dúvida do Haroldo. Include Library. Bem, basicamente a Include Library ela realiza a mesma função da função PHP Include. Vou até entrar aqui. Aquela macro SC Include, então, ela fica só para as bibliotecas antigas. Essa para a nova agora, ela meio que... Para a nova ela ficou descontinuada, né? Ela é mais para scripts, no porque caso. a antiga também era o Include do PHP, né? Exato. O que acontece? O Include, o Haroldo está falando que são duas dúvidas diferentes. Se for o que ele falou anteriormente aqui nas nossas perguntas, ele queria saber se existe como essa biblioteca abrigar um repositório de classes PHP, não é isso? E segundo, como fazer para colocar no formulário. Se for isso, confirma por favor. Então vamos dar continuidade aqui. A função include do PHP, o que é que ela faz? Ela é a mesma coisa da nossa link lá do CSS, num exemplo bem superficial. O que acontece? O PHP ele disponibiliza essa função para que você tenha nas suas classes, nas suas aplicações PHP, disponibilidade de acessar conteúdos de outros arquivos. O que acontece aqui com nós. Deixa eu voltar aqui para o manual. Do mesmo jeito que a URL Library funciona, a Include Library funciona com a adição de dois parâmetros, né? Então vamos lá para os parâmetros dela. O primeiro, o escopo, no caso de você ter criado para projeto o público, né, ScriptCase, como a gente viu anteriormente, nome da biblioteca do mesmo jeito, caminho absoluto do arquivo do mesmo jeito que a URL Library. A diferença fica aqui nesses dois parâmetros opcionais que estão na macro, né? O include once certifica que o arquivo só será incluído uma única vez, caso não seja formado, a macro assume como true. Que nada mais é o seguinte: se esse arquivo já tiver sido incluído em algum momento na aplicação, a macro não inclui novamente, evitando sobrescrição de código, né? E o require, né, que é opcional também. Caso o arquivo ou biblioteca não existam, a aplicação
para de ser executado e retorna um erro, caso não seja informado, ou seja, se ele for true, a aplicação para o processamento e retorna um erro. Caso ele seja false, a aplicação deixa passar e executa mesmo não existindo aquele arquivo. O padrão da macro é true, certo? Ou seja, se ele não colocar, ele vai ser true. Exato. É por isso que esses parâmetros eles são opcionais. Mas quando a pessoa não quer que ele certifique que o arquivo seja incluído uma vez, ele vai setar como false. E o require também quando ele não quer que a aplicação pare a execução se o arquivo não existir, ou seja, isso não tem importância para ele. A include library, temos um exemplo aqui, né, de incluindo o arquivo qrlib.php. Então, deixa eu ver aqui qual é o exemplo que a gente tem para mostrar para vocês. Acredito que seja o QR Code. Pronto. Esse arquivo ele faz uso de um arquivo chamado qrlib.php da biblioteca PHP QR Code. Vou botar lá na biblioteca PHP QR Code. E aqui está o qrlib.php. Deixa eu executar ele aqui. É um arquivo padrão da biblioteca que dá includes em outros arquivos da própria biblioteca, né? Isso aqui é padrão do uso dessa biblioteca, não tem nada a ver com o script-case. Estou falando só a nível de informação. Com isso, ele consegue... o Haroldo está falando que a demonstração está sempre baseada em blanks. Exato, Haroldo. É porque foi uma forma mais fácil de ilustrar o uso dessas macros. Mas se você vir aqui no escopo da macro, tá certo? Você tem informando na aplicação de formulário todos os eventos que a macro vai rodar. Ou seja, supondo que você tenha uma validação própria em PHP para o seu usuário, você pode utilizar, por exemplo, no evento onload, uma pré-validação para o seu usuário, incluindo um arquivo de uma biblioteca sua. Você, do mesmo modo que você usa na Blank, a biblioteca, ele fez um include aqui, e aqui ele já está chamando um objeto da biblioteca. Desse mesmo modo você pode usar na aplicação do formulário para fazer. Eu creio que a gente não tem um exemplo pronto para isso, mas como a Márcia mesmo tinha informado, a gente está preparando para vocês mais exemplos em cima do uso dessas bibliotecas. Então, só queria que ficasse claro para vocês que o uso da Include Library não é restrito para blanks ou para aplicações que não tenham coisas nossas, tá entendendo? A Include Library, ela pode ser usada em qualquer outra aplicação. Ele está perguntando, mas foi uma inclusão de biblioteca tipo classe PHP orientada a objetos. Incluir uma classe dentro de outra ocorre o erro, pois o formulário é uma classe. Não, perfeito. Na verdade, ele não vai incluir uma classe dentro de outra. A gente está dizendo que vai utilizar uma classe disponível na biblioteca. A Include Library, a gente está dizendo que essa classe vai fazer parte dessa aplicação e não vai estar incluída na classe dela, tá entendendo? Porque ele vai incluir aonde ali no momento se for um formulário em que se colocar no onload, ele não vai colocar dentro da classe do... Não, ele não vai misturar as classes, ele não vai pegar a classe do script case, a classe do formulário script case e incluir na classe dela uma outra classe, tá entendendo? Ele vai dizer que você vai poder utilizar, é como se fosse uma ideia de namespace, não sei se vocês conhecem esse conceito. É toda uma ambientação. Pronto, ele entendeu, ele disse que a macro antiga fazia isso. A include, né? Mas a nova ela não faz. Ela deixa disponível para ser utilizada no mesmo nível, tá entendendo? Ela fica acessível para você utilizar na aplicação. Então, é como se você tivesse uma outra classe em um outro momento instanciando objetos diferentes no evento da aplicação. Então, acho que basicamente é isso, né? Quer deixar aberto para perguntas agora? Não sei se o pessoal tem com certeza mais perguntas, mas tem uma pergunta aqui do Celso, que aí eu já imaginava que ia acontecer, que ele está falando, mas como é que eu vou gerar a validação, né, utilizando essa Blank, por exemplo, que foi aquela do Bootstrap que a gente estava mostrando,
se o módulo de segurança do ScriptCase já tem, né, sua própria tela Sim. de login. E aí a gente, hoje, até estava planejando mostrar essa parte, Celso, que era como você pode integrar uma tela de login feita totalmente na mão, por exemplo, como foi essa do Blank, com o módulo de segurança do ScriptCase. Essa integração é possível, só que a gente precisa de um outro seminário. Então, eu vou bolar aqui com o Caio, com algum outro menino da parte de desenvolvimento, com alguma outra pessoa, esse exemplo, certo? Pra gente mostrar aqui. Porque é possível, é só a gente pegar os parâmetros que tem na aplicação de controle do módulo de segurança e incluir dentro da Blank, Isso. né, Caio? Basicamente. Mas aí a gente tem que mostrar como é que funcionaria. Que aí o que é que acontece? Você iria tirar a aplicação de controle e substituir pela aplicação Blank para você ficar com a tela de login ali. Isso eu já vi alguns usuários, porque tem gente que diz que as validações do ScriptCase quer incluir mais coisas para a tela de login ficar mais segura. As pessoas criam Blank e conseguem substituir. No caso, você vai ter só que ter conhecimento de todos os parâmetros que estão sendo passados ali dentro do controle. Isso. Incluir ele na Blank. Então, a gente vai preparar aqui esse exemplo para mostrar nos próximos seminários, ok? Para ficar mais completo. Mas aí não sei se já tem alguma dica que possa, de repente, se ele conseguir... Não, para fazer essa integração, você tem que ser conhecedor das funções da aplicação de login, né? A aplicação de login do modo segurança, ele tem algumas funções de validação que são geradas por nós de acordo com a estrutura do modo segurança. Uhum. Então, se ele é conhecedor da estrutura do modo segurança e das funções de validação da aplicação de login, essa customização é bastante rápida e simples. Tá entendendo? Quem não conhece a estrutura da aplicação de login, eu recomendo criar um modo segurança, abrir a aplicação de login e ir até os eventos dela, né? Que toda a logística dela tá nos eventos dela. Uhum. E dar uma olhada nas funções dela e na estrutura do modo segurança. E tendo isso em mente, fica fácil a customização. Lembrando que a ideia aqui dos seminários é a gente mostrar para vocês opções, né, de coisas no ScriptCase. Não significa que, olha, use isso. Existem várias formas de fazer as coisas, então você, dependendo da necessidade, não é que agora vamos parar de usar o controle, usar o Blank. E aí, às vezes, você precisa de uma tela mais simples e o módulo de segurança já é bastante completa, né? Já acho que garante a parte básica tranquilamente. Então, a ideia aqui dos seminários é mostrar para vocês possibilidades. E aí, você, quando tiver um projeto, vai se lembrar e vai usar ou não. Deixa eu ver... O Marco, ele comentou que a gente ficou devendo aqui a parte do módulo de segurança. Eu vou marcar novamente, inclusive para falar das novas opções do módulo de segurança, certo? Para a gente falar Uma pergunta interessante aí do Rômulo. Olá, como fica a publicação? A biblioteca adicionada vai junto com com qual diretório? O que acontece? Na interface de bibliotecas, só achar aqui meu mouse assim, quando você marca usar essa biblioteca, ela é integrada automaticamente no seu projeto, tanto para uso de desenvolvimento como para a publicação. Então, o seu nível de preocupação é zero com relação a pastas e arquivos que você possivelmente teria que levar manualmente depois. O ScriptCase, na publicação, ele identifica quais são as bibliotecas que estão marcadas para serem usadas e já sobe seus arquivos sem nenhuma interação sua, né? Ele já identifica isso. E a gente já está, como eu comentei aqui em outros seminários, investigando, né, formas de trazer também algumas dessas bibliotecas para dentro do ScriptCase, né, para ficarem nativas. E aí, até o Marco comentou, para uma rádio o ideal é que a ferramenta vá facilitando, né, cada vez mais. O ScriptCase, ele tem esse objetivo de vocês terem que ter menos trabalho, né, de precisar fazer. Então, antes esse trabalho de bibliotecas tinha que ser feito todo manualmente, né? Agora já deu um passo, então... Particularmente como desenvolvedor, eu acho que foi um ganho enorme que a gente teve, porque a gente abriu um leque de infinito de possibilidades com relação a bibliotecas para o pessoal utilizar aí. Ou seja, antigamente a gente tinha muita dificuldade com relação a isso, a gente era muito preso, não só com relação a layout, mas também com bibliotecas externas de terceiros que fazem coisas específicas, né? E o ScriptCase não tinha. O ScriptCase tem algumas bibliotecas próprias dele, mas bibliotecas de terceiros para coisas específicas, a gente era muito fechado com relação a isso.
Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue importar bibliotecas externas e utilizar nas nossas aplicações facilmente, como vocês puderam ver aqui, entendeu? Tem uma questão aqui do Marco, não sei se ele falou assim que comentou há algum tempo sobre a inclusão do Google Authenticator na validação do usuário. No caso, acho que ele deu como sugestão para... Pode ser uma biblioteca nativa do Chipcase, É interessante. No próprio controle também ele pode fazer alguma validação diferenciada daqui. Se ele acessar o evento, ele pode incluir lá coisas, né, também. E incluir bibliotecas, normal. Isso não está restrito, como o Caio falou, não está restrito somente à aplicação Blank. Como a aplicação controle também é bastante aberta, ele pode... deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver o site, se já voltou. O Marco perguntou, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Talvez ainda não. O Caio faz parte lá, então como ele está aqui com a gente, ele não está... eu não estou por dentro da situação. Então vamos liberar o Caio para ele colocar o site no ar de novo. Se vocês tiverem dificuldade aí, porque vai ter que esperar o site voltar, né, para poder baixar o 004. Mas esse 004 que saiu... Foi uma correção muito pequena, né, Caio? Foi só a questão da... remoção de um arquivo que tinha sido na versão anterior. Não tem correções que de fato seriam interessantes para vocês. Então pode ficar tranquilo se você está na release 03 e está funcionando, né? Porque tá com tudo, normal. Tá funcionando. Porque a gente teve esse problema do Zend e aí acabou que depois estava indo um arquivo criptografado para... o ambiente de produção, né? Que aí não poderia haver esse tipo de situação. Mas a Release 03 ela já está com as correções necessárias e quem está na 03 pode ficar tranquilo, se não tiver conseguindo atualizar para a 04 ainda. Acho que na semana que vem a gente vai lançar uma release com mais novidades. Isso. Porque aí teve coisas da 8.1 que a gente não conseguiu incluir na 00, mas a gente está finalizando. Acredito que a parte de grid deslizante, né, que até chama lazy loading, que é aquela parte de você baixar lá a grid e ela ir carregando, né, de acordo. Isso a gente tinha colocado na lista de implementação, não saiu na 00, mas vai sair agora. Acho que é na 5, talvez na 5, né, já na próxima semana. Sai. Porque como a gente teve esse problema essa semana, a gente soltou essa release sem nenhuma novidade, somente com a correção do problema. Mas aí na próxima semana a gente vai soltar com outras coisinhas que são para estar na 8.1. A da grid deslizante, a questão do menu também, né, da tabzinha que vai... Não sei, não lembro agora. Mas aí, enfim, a gente mostra aqui pra vocês quando essas novidades que forem saindo nas releases menores, eu vou mostrando pra vocês. Ok, pessoal, então acho que por hoje é isso. Eu queria agradecer a presença de todos. Mais uma vez, na próxima semana espero contar com vocês na nossa apresentação semanal. Vou editar o vídeo e jogar lá pro YouTube, mando para vocês um e-mail, tá? Quando eu colocar no YouTube, para vocês precisarem rever em outros momentos ou enviar para alguém que não pôde participar. Na próxima semana, como eu falei, a gente vai fazer help case e depois a gente vai dar continuidade com as novidades. Então, se tiverem sugestões de temas ou alguma coisa que vocês queiram ver, podem mandar um e-mail para comercial ou para o meu e-mail mesmo, que é marcia@scriptcase.com.br, e aí a gente vai tentando implementar aqui as sugestões comercial. Sou fã de vocês. Não sei se alguém lembra de mim, da Intelligence. Claro, Lucas, eu lembro. Inclusive, eu já conheci, né, pessoalmente, o Lucas. Foi quando fui lá a Minas Gerais com o Augusto. Então, muito obrigada. Até a próxima. Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau.